Página 5, questão 13:16. Vamos ver o que acontece neste belo circuitinho. Primeira observação interessante é que a questão trouxe uma montagem próximo da realidade. Trouxe uma montagem próxima da realidade, não uma coisa esquematizada. Ele desenhou as pilhas de tal forma que a gente pudesse reconhecê-las como tal. 1.5, 1.5. Pegou resistores bem do jeitinho que eles aparentam ser quando a gente compra eles numa eletrotécnica qualquer. Tem vários ali no centro da cidade para poder te divertir. Tu sabe, né, cara? Tem gente que acorda e pensa, pô, hoje eu queria fazer um circuito elétrico. Ele foi lá e desenhou um multímetro bonitinho, até o botão o cara colocou e o ponteirinho, que meigo. E aqui fez a conexão em série das pilhas, colocou mais um multímetro. Só que ele falou que esse multímetro está selecionado para operar como voltímetro, enquanto esse multímetro está selecionado para operar como amperímetro. No circuito esquematizado na figura, duas pilhas idênticas de força eletromotriz 1.5 volts estão associadas a três resistores R1 de 1 ohm, R2 de resistência desconhecida, não conhecida, e R3 de 2 ohms. Para a montagem representada, a leitura do amperímetro ideal é de 1.2 ampere. 1.2 ampere. E o voltímetro colocado em paralelo a R3 é ideal. Então esse é o R1, esse é o R2 desconhecido, esse é o R3 de 2 ohms. O valor da resistência do resistor R2 em ohms e a leitura do voltímetro em volts são respectivamente, que bonitinha a questão, altas. Vou pedir, né, garota? Não, desculpa. É minha. Meus queridos, eu primeiro vou redesenhar o circuito para ver se isso nos deixa mais tranquilos e melhora a nossa chance de matar a questão. Isso aí, cara, a gente poderia redesenhar da seguinte forma, dá uma olhada. Ficou mais familiar? Bem melhor, né, cara? Não dá pra acreditar, né, cara? Aquela bagunça toda, que bonitinho. Esse aqui tem 2 ohms. Esse aqui tem 1 ohm e esse aqui é o R2 desconhecido. 1.5 volts, 1.5 volts. Professor, o voltímetro. O voltímetro estaria instalado aqui, né? E o amperímetro. O amperímetro estaria instalado aqui, mas como eles são ideais, eles não fedem nem cheiram. Tu poderia fazer com que a outra pilha se tornasse tipo virasse energia contra se tu invertesse os polos ali? Sim, sim. Se eu inverter uma delas, uma vai ser geradora, outra vai ser receptora. Como elas empatariam, não ia ter corrente elétrica no circuito, certo? Então não daria para definir quem é gerador e quem é receptor. Mas se uma tiver 1.7 volts e a outra 1,5 volt, se ela for recarregável, né, essa de maior tensão vai estar carregando de menor tensão. Aí nesse caso a bateria que está sendo recarregada é um receptor elétrico. Absolutamente possível de acontecer. Galerinha, ele disse que o amperímetro é 1.2 ampere. Quanto passa no R3 então? Quanto passa nesse cara? Chega a 1.2 ampere por aqui, passa 1.2 ampere por aqui, se divide. E aqui é 1.2 ampere, né? Se aqui é 1.2 ampere é porque nele passa 1.2 ampere. Eu vou lá e faço V igual a R vezes I. O R é 2, o I é 1.2 e eu descubro que tem 2.4 volts atuando nele, portanto o voltímetro lê isso. 1,5 volt mais 1,5 volt eu tenho. Se dos 3 volts em cima desse cara tem 2.4, quanto que sobrou para esses caras que estão em paralelo? 0,6. Exatamente aquele raciocínio anterior. V igual a R
vezes I. Primeiro eu vou calcular o I que passa por aqui. O V é 0,6. O R é 1. Calculei o I. O I é 0,6 ampere. Se está chegando 1,2 por aqui e está passando por aqui 0,6, quanto que passa pelo outro lado? É 1,2 menos 0,6 dá 0,6. E já que as correntes são iguais, eu tenho que concluir que os resistores, se tu não acredita, V igual a R vezes I, o V é 0,6, o I é 0,6 também, está multiplicando, passa dividindo, confirmamos aquilo que tínhamos intuído, que o R era 1 também, o R2 é 1. Cara, essas duas últimas questões é o que eu preciso que tu saiba para garantir a questão mais elaborada, digamos assim, da prova. Bem simples, não estou te pedindo muito. Se tu praticar um pouquinho, tu vai aprender. Professor, a amperagem ali se dividiu, caso que coisa igualzinha. Vamos lá. Primeiro, eu já sabia desde o princípio que era 1,2 ampere que passava por aqui. Sim. Como que tu sabia? Porque dizia, estava no enunciado, 1,2 ampere. Chegou por aqui. Aí eu fiz V igual a R vezes I nesse, descobri que ele exigia 2,4 volts para essa corrente elétrica passar por ele. R vezes I. Fiz a conta de qual tensão eu tinha. Eu tenho 3 volts, já gastei, tenho 3 pila, já gastei 2,40, sobrou 60 centavos aqui. 60 volts. E tu vê que loucura, né? O cérebro bota no dinheiro, a coisa fica, mas que óbvio. É porque volts, tu nunca viu um volt na tua vida, tu nunca contou, um volt, me presta um volt. E aí o teu cérebro falha nesta abstração. Se tu não treinar, se tu não for contra essa abstração, tu jamais vai passar dessa parte importante. Usa a criatividade, 3 pila, 7 centavos. 0,6 volts, tanto para este quanto para este. Eu já sabia os 0,6 volts nesse cara, ó. Mas para poder calcular o R dele, eu teria que descobrir o I também. E eu não sabia o I. Aí eu fiz V igual a R vezes I nesse outro indivíduo aqui, ó. 0,6 volts eu acabei de descobrir. O R é 1. Está multiplicando, passa dividindo. Aí eu descobri esta corrente que vinha para a esquerda. Como a corrente que chegava era o dobro desta, 1,2 ampere, se chega a 1,2 ampere, e por aqui pela esquerda flui metade, a outra metade tem que ir pela direita. Só de ter percebido que os I's eram iguais, eu descobri que os R's eram iguais. Mas para não acreditar, cegamente, eu fiz a continha e confirmei. 1 ampere. Isso aí, se organizar bonitinho, a gente mata a questão. Ótima pedida. Vamos que vamos. Próxima.